Olá, nesse vídeo falaremos sobre o conversor Chuck, que é o primeiro dos conversores básicos não isolados de quarta ordem. Em vídeos anteriores vimos os conversores Buck, Boost e Buck Boost. Essas três topologias são consideradas variações topológicas entre si porque, alterando-se a posição dos elementos no circuito, é possível obter configurações com características distintas. Entretanto, existem apenas essas três possibilidades que resultam em circuitos funcionais, ou seja, circuitos que obedecem às leis e princípios básicos de circuitos elétricos e magnéticos. Em 1976, Slobodan Chuck propôs o conversor que inicialmente foi denominado Optimum Converter e posteriormente recebeu seu nome, sendo denominado conversor Chuck. Esse conversor reside na associação de um conversor boost na entrada e um conversor buck na saída, ambos associados entre si por meio de um capacitor de acoplamento. Dessa forma, tem-se uma corrente de entrada contínua e corrente de estágio de saída descontínuo. Então, o conversor Chuck foi o tema da tese de doutorado, que também abordou outras questões bastante importantes e trazendo assim contribuições relevantes para a eletrônica de potência com a modelagem por espaço de estados médio. Então, sugiro que, caso tenham interesse, chequem esse link fornecido no slide para o download da dissertação do Slobodan Chuck. E nesses dois artigos, o autor explorou a operação nos modos de condução contínua e descontínua e posteriormente analisou outras possibilidades como o acoplamento magnético dos indutores de entrada e de saída e outras configurações também. Então as contribuições de Slobodan Chuck para a eletrônica de potência foram bastante relevantes nesse sentido. Como mencionamos anteriormente, o conversor buck-boost apresenta aquelas desvantagens em termos das correntes de entrada e do estágio de saída descontínuos, levando a elevados níveis de interferência eletromagnética, além da posição do interruptor na parte superior do circuito. Essas desvantagens podem ser superadas pelo conversor buck-boost, considerando-se uma configuração dual, ou seja, o conversor buck-boost pode ser representado em termos de uma associação de uma fonte de tensão na entrada e uma fonte de tensão na saída. Por sua vez, o conversor Chuck pode ser representado por meio de uma associação de uma fonte de corrente na entrada e uma fonte de corrente na saída. Isso resulta no circuito mostrado, que emprega agora não um indutor e um capacitor, mas sim dois indutores e dois capacitores, representando, portanto, um sistema de quarta ordem, ao contrário dos conversores básicos Buck, Boost e Buck Boost. A desvantagem do conversor Chuck reside no maior número de elementos do estágio de potência, porém consegue reduzir os níveis de interferência eletromagnética desde que os indutores L1 e L2 sejam grandes o suficiente para garantir a operação no modo de condução contínua. E ao longo deste vídeo analisaremos as condições de operação do conversor Chuck. Iniciamos a análise pelo modo de condução contínua, sendo que na primeira etapa o interruptor S é comandado a conduzir. Então a corrente em L1 cresce linearmente, porque é aplicado a esse indutor a tensão de entrada VI. Por sua vez, o capacitor C1, que estava previamente carregado na etapa anterior, fornece sua energia para o estágio de saída, carregando o indutor L2, cuja corrente também cresce linearmente. Então, constatamos que, pelo interruptor S, passa a soma das correntes do indutor L1 e do indutor L2, que, por sua vez, correspondem às correntes média de entrada e de saída. Quando o interruptor S é bloqueado, a tensão nos terminais do indutor L1 se inverte
de tal forma que esse indutor passa a se descarregar, fornecendo energia ao capacitor C1, que se recarrega. Por sua vez, o indutor L2 se descarrega, de tal forma que a energia é fornecida ao estágio de saída, recarregando o capacitor C2. Nota-se que nessa condição, o diodo D permanece polarizado e a soma das correntes nos dois indutores circula por esse elemento. Destaca-se ainda o fato de que no conversor Chuk a tensão de saída possui polaridade inversa em relação à tensão de entrada, em função do sentido da circulação da corrente na carga. Como foi anteriormente mencionado, as vantagens do conversor Chuk incluem a corrente de entrada contínua, uma vez que o indutor L1 está em série com a fonte de alimentação VI, e a corrente entregue ao estágio de saída também contínua, uma vez que o indutor L2 encontra-se conectado em série com a associação paralelo de C2 e da carga. Outra vantagem inclui o fato de tanto a fonte de alimentação quanto o interruptor e a carga estarem em um mesmo nó de referência, não havendo a necessidade de circuitos de comando isolado. E, assim como nos conversores anteriores, não é possível obter uma ampla taxa de conversão entre a tensão de entrada e a tensão de saída, seja em modo abaixador, seja em modo elevador. Nesse circuito, então, analisamos o modelo equivalente do conversor Chuk, que corresponde a uma fonte de corrente de entrada II. Lembramos que a fonte de tensão em série com o indutor é análoga a uma fonte de corrente, se o indutor for grande o suficiente, e o mesmo se aplica à associação série entre L2 e o paralelo de C2 e a carga, sendo que assim teremos no estágio de saída uma fonte de corrente equivalente IO. E esses dois estágios estão interconectados por meio do capacitor C1, que é denominado capacitor de acoplamento. Agora vamos realizar a análise quantitativa do circuito. Lembrando que para isso, além das etapas de operação, é necessário considerar as formas de onda que definem o funcionamento do circuito da forma que estão mostradas no slide. Como temos dois indutores, devemos analisar as condições da primeira e segunda etapas aplicadas a ambos, começando assim pelo indutor L1, cuja tensão na primeira etapa é igual à tensão de entrada. Na segunda etapa, a tensão aplicada ao indutor L1 é a diferença entre a tensão no capacitor C1 e a tensão de entrada. Essa tensão no capacitor C1 será posteriormente determinada em função de parâmetros do circuito. Dessa forma, empregando-se a definição da tensão no indutor, VL igual a L, que multiplica a derivada da corrente em relação ao tempo, conseguimos chegar a duas expressões bastante simples, assim como fizemos para os conversores anteriores. De forma semelhante, para o indutor L2, devemos analisar as condições da primeira e segunda etapas. Na primeira etapa, a tensão aplicada ao indutor L2 é a diferença entre a tensão no capacitor C1 e a tensão de saída. E na segunda etapa, a tensão em módulo aplicada ao indutor é igual à tensão de saída. Dessa forma, também empregando a definição da tensão aplicada ao indutor, podemos encontrar duas expressões para a ondulação de corrente pico a pico no indutor L2. Como temos dois indutores de filtro, aplicamos o princípio do balanço volt-segundo a ambos, sendo possível então obter duas expressões para o cálculo da tensão média no capacitor de acoplamento. Igualando-se essas expressões, chega-se exatamente à mesma equação que define o ganho estático do conversor buck-boost. E, naturalmente, a operação no modo abaixador ou elevador dependerá do valor da razão cíclica nominal. Para a razão cíclica menor que meio, opera-se em modo buck. Para a razão cíclica maior que meio, opera-se em modo boost. E para uma razão cíclica igual a meio, a tensão de entrada
é igual à tensão de saída, isso considerando que o conversor seja ideal e não apresente elementos parasitas. A partir das expressões anteriores para as ondulações de corrente nos indutores L1 e L2, é possível facilmente obter as expressões que permitem calcular as respectivas indutâncias de filtro. Além disso, considerando que na segunda etapa o capacitor de acoplamento é recarregado pela corrente de entrada, pode-se empregar a equação que define o comportamento da corrente no capacitor e calcular essa capacitância em função de parâmetros do circuito. No modo de condução contínua, o capacitor C1 deve ser grande o suficiente para garantir que não ocorra a descarga completa desse elemento. Do contrário, tem-se o modo de condução descontínua. Então, deve-se garantir um valor mínimo da capacitância C1 para que isso seja mantido na condução contínua. Considerando que no primeiro estágio de operação, a corrente que circula pelo capacitor C1 é igual à corrente média no indutor L2, ou seja, a corrente média de carga, tem-se que a máxima ondulação permissível é igual a 2 vezes o valor médio da tensão no capacitor C1, sendo que, assim, é possível obter a capacitância mínima para operação no modo de condução contínua a partir da definição da corrente que circula no capacitor. Além disso, a capacitância C2 pode ser calculada considerando-se as formas de onda mostradas no slide, sendo que o capacitor C2 sempre se carrega quando a corrente instantânea no indutor for maior que a corrente média de carga e sempre se descarrega caso contrário. Dessa forma, determinando-se a área interna daquele triângulo S, é possível obter a quantidade de carga armazenada no capacitor, que está submetido a uma ondulação pico a pico de tensão, delta VC2. Empregando-se, então, a expressão que define a capacitância de forma genérica, é possível calcular a capacitância C2 em função de parâmetros do circuito. Agora, vamos determinar as expressões para o cálculo dos esforços de corrente e tensão dos elementos semicondutores, sendo para isso necessário analisar as formas de onda de corrente e tensão instantânea nesses elementos. Uma diferença em relação ao conversor buck-boost é que o conversor Chuk apresenta 2 indutores, L1 e L2, e os esforços de corrente, tanto no interruptor quanto no diodo, estarão diretamente relacionados à soma das correntes instantâneas nesses 2 indutores. É necessário, então, determinar a equação das retas associadas à corrente na primeira etapa para os indutores L1 e L2, o que pode ser feito aplicando-se a equação da reta a 2 pontos conhecidos, obtidos a partir das formas de onda mostradas anteriormente. Assim, aplicando-se a definição de valor médio e de valor eficaz, pode-se calcular os respectivos esforços de corrente. Para pequenas ondulações das correntes nos indutores, pode-se também simplificar a expressão que permite calcular a corrente eficaz do interruptor, segundo a última expressão mostrada no slide. O interruptor fica bloqueado na segunda etapa de funcionamento e, dessa forma, pela análise da malha interna, que compreende a fonte de alimentação, o indutor L1 e o interruptor S, constata-se que esse último elemento fica submetido a uma tensão total, que é a soma das tensões de entrada e de saída. Para determinar os esforços de corrente no diodo, deve-se agora considerar as correntes instantâneas no segundo estágio de funcionamento e essas 2 expressões mostradas podem ser facilmente obtidas a partir da equação da reta. Resolvendo-se as integrais mostradas, é possível obter os valores médio e eficaz da corrente no diodo. Lembramos mais uma vez que o valor médio é aquele valor tipicamente empregado para consultar a folha de dados de um dado componente,
e escolher assim o dispositivo comercial que deve ser utilizado. Por outro lado, a corrente eficaz é normalmente empregada para o cálculo das perdas por condução. E por fim, pode-se simplificar a expressão para o cálculo da corrente eficaz do diodo, segundo mostra o slide. Na primeira etapa, o interruptor conduz ao passo que o diodo está bloqueado, sendo que esse último elemento semicondutor fica submetido a uma soma de tensões no indutor L2 e no capacitor C2, sendo que então tem-se a tensão total correspondente à soma das tensões de entrada e de saída. E além disso, a resistência de carga correspondente à potência nominal do conversor pode facilmente ser calculada pelo valor médio da tensão ao quadrado dividido pela potência. Agora vamos analisar a operação do conversor Chuk em modo de condução descontínua, sendo que no primeiro estágio o interruptor S é comandado a conduzir e a corrente no indutor L1 cresce linearmente de 0 até o valor máximo. Por sua vez, a corrente no indutor L2 também cresce em virtude da descarga do capacitor C1. Na segunda etapa, o indutor L1 se descarrega, recarregando o capacitor C1, e o indutor L2 se descarrega, fornecendo energia para o estágio de saída e recarregando o capacitor C2. Dessa forma, a soma das duas correntes circula pelo diodo D, já que o interruptor fica bloqueado. Essa etapa persiste até o ponto em que os dois indutores estão plenamente descarregados. Nessa etapa temos uma pequena diferença do conversor Chuk operando em modo de condução descontínua em relação aos conversores buck-boost e buck-boost. Nesse caso, as correntes nos indutores L1 e L2 apresentam o mesmo valor em módulo, porém sentidos opostos, de tal forma que a soma dessas duas correntes representa um valor nulo. Então, de forma geral, podemos dizer que nos 6 conversores clássicos, isto é, buck, boost, Chuk, Cepic e zeta, o modo de condução descontínua é caracterizado pelo bloqueio do diodo no final da segunda etapa e o fato de o indutor estar descarregado completamente na terceira etapa, além do fato do diodo continuar bloqueado, assim como o interruptor controlado também. Aqui constatamos as principais formas de onda teóricas do circuito. Verifica-se que a corrente no indutor L1 na terceira etapa não é necessariamente nula, podendo assumir um valor positivo, e a corrente na terceira etapa do conversor L2 também não é necessariamente nula, assumindo um valor igual em módulo ao da corrente no indutor L1, porém com sentido oposto, caracterizado pelo sinal negativo. Constata-se também que a soma das duas correntes nos indutores representa uma forma de onda semelhante àquela válida para o indutor dos conversores buck-boost e buck-boost. Na sequência, faremos a análise quantitativa do conversor operando em modo de condução descontínua. A partir da análise da primeira e da segunda etapas de funcionamento, é possível obter as ondulações de corrente pico a pico nos dois indutores, sendo que em regime permanente a ondulação no primeiro estágio é igual à ondulação no segundo estágio. Aplica-se o balanço volt-segundo aos dois indutores, obtendo-se duas expressões mostradas no slide. Uma delas é utilizada para se calcular o valor médio da tensão no capacitor C1 e a outra fornece o tempo de descarga dos indutores.
Substituindo-se o tempo de descarga na expressão da tensão média do capacitor de acoplamento, é possível representá-la em função da soma das tensões de entrada e de saída. E além disso, substituindo-se essa igualdade na primeira expressão mostrada no slide anterior, é possível obter o ganho estático do conversor em função da razão cíclica, do período de comutação e do tempo de descarga. Além disso, a análise das formas de onda anteriores permite determinar as equações das retas para cada um dos estágios de funcionamento e também para cada um dos indutores. Então, essas são as equações obtidas utilizando-se a equação da reta e dois pontos conhecidos. Sabe-se que a corrente média no indutor L1 é igual à corrente média de entrada, de tal forma que, resolvendo essa integral para calcular o valor médio da corrente no indutor, é possível representar a corrente de entrada em função dos parâmetros mostrados na expressão apresentada no slide. De forma semelhante, o mesmo pode ser feito para a corrente média de saída. Além disso, deve-se ressaltar que a ondulação da corrente pico a pico em um indutor corresponde à diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Nesse caso, consideramos que os valores mínimos das correntes nos indutores seja diferente de zero, de tal forma que, a partir das expressões anteriormente obtidas para as ondulações das correntes, é possível obter a representação mostrada nas duas expressões na parte inferior do slide. A partir do resultado das integrais anteriores, é possível representar os valores máximos das correntes nos indutores L1 e L2. Esses dois parâmetros podem ser substituídos nas respectivas expressões que permitem calcular as ondulações de corrente pico a pico, chegando-se então a expressões que permitem calcular o valor mínimo da corrente nos indutores, sendo que essas correntes permanecem constantes na terceira etapa de funcionamento. Além disso, pela inspeção do circuito, constata-se que a corrente média nos indutores possui o mesmo valor em módulo, porém, essas correntes apresentam sentidos opostos, justificando a presença do sinal negativo na terceira expressão do slide. Assim, manipulando-se as expressões anteriores, pode-se demonstrar que o ganho estático do conversor Chuk em modo de condição descontínua depende daqueles parâmetros anteriormente mencionados. Razão cíclica, tensão de entrada, frequência de comutação, corrente na carga e também das duas indutâncias de filtro, mas de que forma específica? Se observarmos a equação do ganho estático do conversor, constata-se que existe um termo correspondente à soma no numerador e um termo correspondente ao produto de indutâncias no denominador. Isso corresponde a uma associação em paralelo de duas indutâncias, L1 e L2. Então, se considerarmos que essa indutância equivalente pode ser representada da forma mostrada, chega-se exatamente à mesma expressão que foi obtida anteriormente para o conversor buck-boost no modo de condução descontínua. Também pela análise das equações anteriores, pode-se demonstrar que o tempo de descarga dos indutores é representado por essa equação, que por sua vez está associada à indutância equivalente correspondente à associação em paralelo de L1 e L2. E, por fim, representa-se a característica de saída do conversor Chuk, sendo que o formato desse gráfico é o mesmo daquele válido para o conversor buck-boost. À esquerda da linha pontilhada, temos a operação em modo de condução contínua, sendo que o ganho permanece constante, segundo a variação daquele parâmetro que está sendo mostrado no eixo X do gráfico. À direita da linha pontilhada, temos o modo de condução descontínua, sendo que uma combinação entre a indutância equivalente
a corrente de carga, a frequência de comutação e a tensão de entrada, pode variar o ganho estático do conversor. E por fim, a linha tracejada representa a condução crítica do conversor. Mostramos anteriormente que as formas de onda dos indutores L1 e L2, na terceira etapa, não necessariamente apresentam um valor de corrente nulo, mas a soma dessas duas formas de onda levará à existência de um patamar nulo da corrente na terceira etapa de funcionamento. Um comportamento semelhante pode ser observado para o modo de condução crítica, sendo que a corrente correspondente à soma das correntes dos dois indutores vai se tornar nula exatamente no final do período de comutação. Assim, o tempo de descarga dos indutores é justamente igual ao tempo de bloqueio do interruptor, que é representado por aquele parâmetro mostrado na primeira expressão. Além disso, na condição de condução crítica, a ondulação da corrente no indutor 1 é igual ao dobro da corrente média de entrada, ao passo que a ondulação da corrente no indutor 2 é o dobro da corrente de saída. Então, substituindo-se essas condições das expressões que permitem calcular as indutâncias de filtro, conseguimos obter valores críticos para a indutância L1 e L2. Mas devemos lembrar que a associação em paralelo dessas duas indutâncias é que define o modo de condução crítica, no caso do conversor Chuk. Sendo que assim, fazendo-se o produto das duas indutâncias e dividindo-se o resultado pela soma das duas indutâncias, chega-se à expressão que permite determinar a indutância crítica equivalente. Assim como no caso dos conversores buck-boost e buck-boost, deve-se considerar que as expressões para o cálculo das capacitâncias de filtro nos modos de condução contínua e descontínua são diferentes. Então, começamos a análise pelo capacitor C1, sendo que a carga e descarga desse elemento é representada pelas formas de onda mostradas no slide. Sabe-se então que a corrente no capacitor é igual ao produto da capacitância pela variação da tensão em relação ao tempo. O tempo T1 pode ser obtido a partir da equação da reta no indutor L2 e dessa forma pode-se obter a capacitância C1, que difere daquela expressão mostrada anteriormente para o modo de condução descontínua. Para determinar a capacitância C2, devemos considerar que o capacitor se carrega quando a corrente instantânea no indutor L2 for maior que a corrente média de carga e se descarrega caso contrário. Pode-se obter os intervalos de tempo T2 e T3 a partir das equações das retas que definem o comportamento da corrente do indutor L2 na primeira e na segunda etapas, e dessa forma, manipulando-se as expressões e empregando-se a definição geral de capacitância, consegue-se representar a expressão para o cálculo de C2, que difere, por sua vez, da expressão anteriormente deduzida para o modo de condução contínua. Novamente, vamos analisar as formas de onda de corrente e tensão instantânea nos elementos semicondutores para a determinação dos esforços. O formato das formas de onda é semelhante àquele obtido para o conversor buck-boost, porém, tanto no diodo quanto no interruptor circulará uma corrente que é a soma das correntes instantâneas no indutor L1 e L2. As expressões instantâneas para as correntes nos indutores L1 e L2 para a primeira etapa de funcionamento foram determinadas anteriormente e dessa forma, resolvendo-se as integrais, pode-se facilmente chegar às expressões para o cálculo da corrente média e da corrente eficaz do interruptor. O interruptor permanece bloqueado na segunda etapa e, analisando-se a malha interna, que é composta pela fonte de tensão de entrada, o indutor L1, e o próprio interruptor, representado
na cor cinza, nesse circuito, constata-se que o indutor L1 está associado a uma tensão que é igual à tensão de saída e, portanto, a tensão total é a soma de VI e VO. De forma semelhante, as expressões para as correntes instantâneas nos indutores na segunda etapa de funcionamento foram mostradas anteriormente, resolvendo-se as integrais que permitem obter o valor médio e eficaz de uma dada grandeza instantânea, é possível então calcular os esforços de corrente no diodo do conversor Chuk. De forma semelhante ao que foi realizado para o interruptor, deve-se analisar a primeira etapa de funcionamento, na qual o diodo permanece bloqueado. Devemos ressaltar que essa é a pior condição para a tensão aplicada ao diodo, pois ele também fica bloqueado na terceira etapa. Porém, é na segunda etapa que a tensão reversa aplicada a esse diodo assume o maior valor. E por meio da análise do circuito, constata-se facilmente que o diodo também é submetido a uma tensão total correspondente à soma das tensões de entrada e de saída.